Buenas, meus amigos do nosso canal Proseando com o Valerão, aqui diretamente da costa do Rio Camaquã, desse amigo que vos fala, Marcelo Valerão. Aqui sentado numa noite buena de verão, che, bem na costa do rio que fica lá ao fundo. Quem tem amigo tem tudo, che. E vim uma visita para lá de especial, que é a grande cacica do povo charrua, Aquabê. Ela veio aqui fazer uma visita rápida, como a gente brinca na campanha, veio buscar um tição de fogo para levar lá para a aldeia dela que estava faltando. Mas eu quero deixar para vocês bem claro uma coisa, meus amigos. Eu sou um dos grandes defensores desse povo, que acabei conhecendo de uma forma bastante complicada. E no fim nós nos tornamos irmãos, como hoje à tarde falamos, que eu sou um charrua de espírito e fico muito agradecido, cacica. Isso aí. Por isso. E quero... Defendemos a nossa causa. E quero lhe fazer uma pergunta. Cacica, como é que se chama o homem branco em charrua? Bom, primeiro lugar, né? Sim. Boa noite, o nosso irmão Marcelo. Boa noite a todos que estão aqui. Eu sou Aquabê, a primeira mulher cacica geral do charrua do Rio Grande do Sul. E junto com Mano Aniba, nós e meu povo charrua, minhas crianças, Sim. lutamos a conquista da terra. Então, é muito importante eu falar da nossa luta, que a nossa luta foi muito difícil. Para nós, não, mas para o branco, sim. E o irmão fez uma pequena brincadeira, como é que se chama o homem branco em charrua. Isso. Tu sabe, nós charrua sabemos e tu sabe, e não vamos falar. Eu só posso falar assim, como chama o homem branco em charrua. Mas a charrua mesmo não, é aquilo que eu falei, não vou dizer. Como chama um homem branco em charrua? Tu não chama, ele vem sozinho. É de fato, meus amigos, o homem branco, nós viemos solitos, né? E tomamos a ferro e fogo, e como aquela frase, que a sangue e boleadeira, eles conquistaram o espaço deles. Cacica, me conte um pouco assim, como é que foi a história de vir lá de São Miguel, que a senhora disse, que veio com 9 anos, rolando de ponta a ponta para a grande Porto Alegre. A senhora já falou isso aqui, sim, mas eu gostaria que a senhora contasse de coração como é que foi a sua vida, a vida dos seus pais na capital do Rio Grande do Sul, o nome deles para deixar registrado aqui também. Eu gostei e tu vai ter a resposta, né, irmão Marcelo? Porque assim, ó, a história lá de trás que nós tivemos várias aldeias, de charrua, em São Miguel das Missões, fugindo dos fazendeiros. Então, esse eu vou contar o fundo mesmo, outra vez, porque é muito grande a história. Então, eu vou contar assim, que hoje em dia, lá em São Miguel das Missões, eu não tenho aldeia dos meus pais charrua, porque nós saímos de lá, mas o meu povo charrua está vivendo em São Miguel das Missões, em comunidade. Santo Anjo, temos documento para formar uma aldeia, que se chama Charrua Cruz. Por que Cruz? Porque São Miguel das Missões é cruz. São Miguel das Missões é cruz. Então, Santo Anjo é cruz. Então, é por isso que temos esse documento que meu povo charrua está sofrendo lá. E a vinda, eu vou pular um pouco, porque é muita coisa, é muita história que não acaba. Eu acho que se eu passar uma noite contando, é capaz de vir. É capaz de não ter tempo. Não ter tempo. Então, a nossa vinda
de Santo Anjo para de São Miguel das Missões para Santo Anjo, depois de Santo Anjo a Porto Alegre. Então, o que é importante eu contar um pequeno história é assim: nós viemos de carroça de São Miguel das Missões. Depois nós voltava, porque estragava as rodas, porque era madeira pura, né? Então estragava, nós deixava a carroça na estrada e pegava as crianças. Olha, e ganhei até o mate, viu? É claro, Amém. aqui É a nossa é cultura. galpão de gaúcho, Isso tem aí. que ter o mate. Aham. E é bom para tocar os encostos dos mentirosos também, que quer dizer que é charrua e nada a ver. Isso, não e sabe. quero também deixar um pedacinho aqui, Cacica, registrado, que como historiador que eu sou, pesquisador da história do Rio Grande do Sul, não sou mais que ninguém, meus amigos, mas também não sou menos que ninguém. Quero deixar vocês assim, ó, bem claro. Os charruas sobreviveram e sobrevivem. Nós temos aqui a Cacica Coabê, nós temos o índio velho, meu tio de coração cabeludo, que não quis aparecer hoje aqui também. O cacique que está por dizendo que não pode aparecer ali, mas ele não vai aparecer e nem vou falar o nome dele, né? Porque ele é muito feio. Então, o que acontece? Eles vivem, meus amigos. E eu vejo que a luta é constante. Porque aqui a gente criou um laço, como eu disse, um laço espiritual. Muitas vezes, os meus amigos lá de Porto Alegre me ligam, bah, olha, tem um fulano de tal, como agora tem um índio velho aí de muita plata, né? Não vou citar o nome aqui, mas deixo bem claro para vocês. Dizem que não existem mais charruas. Por que não existem mais? Porque não deixaram documento escrito? Todos os povos pré-colombianos que aqui estiveram não tinham documento escrito. E todos eles se mantiveram se escondendo, lutando, defendendo suas tradições e sua cultura, meus amigos. E eu sou um defensor dos poucos canais da história do Rio Grande do Sul. Eu sou um defensor dos povos originários que aqui estão. Eles não querem a terra nossa. Eles querem o reconhecimento que aquela terra tinha donos antes do branco vir para cá. Mas, bueno, grande cacica, me diga como é que foi, então, a parte de lá de Santo Ângelo, um pouquinho antes da senhora vir de carroça para cá, para lá, para Grande Porto Alegre. Como é que Sim. era a vivência sua lá, e depois aí a senhora pode partir para como é que foi o enfrentamento de vocês na cidade grande. E também cite sobre o nome dos seus pais, que eu tenho curiosidade de Sim, saber. é muito importante, né, Claro. irmão, irmão Marcelo, falar, né? Meus pais se chamam Nara Matuim, Matim, Isto. irmã. E meu pai se chama Charrua José. Minha mãe, Nária Matim Charrua. Então, eles eram cacique. Eu estou seguindo a linhagem e os costumes. Como é que assa uma galinha em charrua? Eu sei da cultura dos meus pais charrua, que eles já vêm dos nossos antepassados charrua. Em Santo Anjo, qual é o susto muito grande, que como a gente vivia mais, era na mata, bem fechado, com oca e sempre fugindo dos fazendeiros em São Miguel das Missões. Quando foi um dia, me lembro como se fosse hoje, nós fomos no centro e num armazém, e aí foi um susto muito grande para meus pais charrua, comigo, toda meu povo, meus irmãos e irmã e outros que estavam junto. Fomos no centro e a gente não conhecia o que era o centro. Fomos olhar a Titaitai, né? Fomos lá e bem no fim saímos correndo porque nós vimos sabe aquela beirinha do céu que é um vermelho? Sei, a aurora, quando tá
Sim. Nascendo o sol, é isto. E aí nós levamos um susto, porque pensamos que aquele sangue, quando apareceu o vermelho no céu, meu pai, minha mãe, todos nós correndo e gritando, apavorado, porque nós largamos tudo que tinha na mão, largamos as crianças, mas as crianças metiam o pé junto correndo. Mas largamos calçado do pé, só faltamos se pelar, mais nada, de tanto susto, porque vimos um vermelho no céu, que a gente vivia mais na mata escondido. Isso. Então, na cidade de Santo Ângelo, vimos aquela coisa vermelha se mexendo, eram as nuvens vermelhas se mexendo com o sol. Sim, sim. E aí pensamos que o sol e aquelas nuvens que é vermelha, pensamos que era sangue, ia despejar em cima de nós, achamos que ia matar nós, então disparamos de volta para trás, gritando. Foi um susto que passamos quase a noite inteira, as crianças dormiram, mas os caciques ali ficaram acordados, que seriam meus pais. Sim. E em quantos caciques vocês vieram para Porto Alegre de carroça? Veio muito pessoal de lá da... Nós somos eras 12, né? 12 dos meus pais, fora meu povo ali, tio e tia, prima e primo, eram 12 crianças. Uhum. Mas daí eu vou contar outra história de São Miguel das Missões. O que houve com essas duas crianças? É grave. Mas daí eu não vou poder contar porque é muita coisa, né? Então Sim, eu vou sim, mas fique à contar vontade, de Cacique. Santo Anjo. Depois de Santo Anjo, viemos a pé com criança. Viemos também, porque nós não parava. Como nós era corrido de São Miguel das Missões pelos fazendeiros, então nós, por tanto medo, assim, nós não conseguiria muito ficar em Santo Anjo, nem São Miguel e nem Porto Alegre. Hoje em dia, nós lutamos pelo território, lutamos pelo reconhecimento. Eles diziam que não havia mais charrua aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Então, junto com meu mano Aníbal, com meu povo charrua, com as minhas crianças, com fome, com sangue nos pés, lutamos pelo nosso reconhecimento. E uma coisa que tem que ficar muito bem claro, irmão, que nós já era reconhecido, da etnia charrua Polidoro, já era reconhecido pela idioma e os costumes e as rezas, né? Mas precisaria o quê? A FUNAI, precisaria o que mais? O governo. Então essas coisas a gente lutou em Brasília, na FUNAI, FUNAI de Porto Alegre, somos reconhecidos hoje em dia, temos documento, temos a nossa conquista da terra, da aldeia, e assim vamos construir um posto, até com dentista. Eu vou tampar minha boca para não arrancar nenhum dentinho meu. Mas aqueles que estão necessitando, né? Então, nós temos a nossa terra. Agora, por exemplo, segunda agora, foi colocada outras placas da FUNAI que estão apoiando nós, charrua. Já foi botado lá para o fundo, que não havia, que os fazendeiros estavam metendo cerca dentro, tocaram até fogo. O ano passado, tocaram fogo assim dentro da aldeia. A sorte que por causa do rio, o fogo não passou, mas quase. Agora, nós ficamos com medo, irmão Marcelo, que se pegasse fogo, que os fazendeiros tocaram nas árvores, e das árvores lá de cima, ela tem poder de jogar, passar por cima da mãe água e jogar lá perto do pátio. Então, tudo isso a gente tá feliz, né? Que a FUNAI foi, e a FUNAI de Passo Fundo colocou, e temos na luta. E tem
Então, nós não precisamos de mulher branca que venha contar a minha história, contar uma coisa que eu já contei para todos, autoridade que tem ouvido para ouvir, como é que nós lutamos com sofrimento. Enquanto eles diziam, não existe charrua, aqui está a Aquabê invadir vários parcos de governo, invadir também, eu digo invadir, mas na verdade é ocupar meu espaço. Eu fui muito bem recebida há 10 anos atrás por governo bom que estava no poder. Eu fui bem recebida quando eu invadi também. Desse governo eu tenho CD, do outro governo, que era o finadinho Chave da Venezuela, eu invadi o parco, e tenho jornal, tenho foto, e eu disse, aqui está o charrua, aqui está a cacica Aquabê. Então eu não aceito que outras mulher branco ou mesmo de outra etnia que venha desrespeitar meu povo charrua, que tanto sofreu na massacre. Então eu não aceito, eu derrubo essa gente com a verdade, com autoridade em cima, porque não é porque é índio que vai fazer o que quer também. Não é porque é branco que os irmãos brancos lá fora vai fazer o que quer. Nós temos lei em cima de nós. Exatamente. Fora o Pai Tupã, temos a nossa lei, que é a FUNAI, que é outra autoridade também. Então eu não preciso de pessoa que é de outra etnia, ou branco que venha me discriminar porque eu sou mulher. Aqui tá mulher de garra, que eu quero ver se outra etnia ou mulher branca que está querendo se passar por charrua, que não pode, é crime, rola uma indenização, que eu posso pegar essa indenização e comprar outra terra, ou tocar aquelas casas lá que a prefeitura, DEMAB de Porto Alegre iniciou e não terminou, e está só no teto, e estão se molhando embaixo do barraco lá de plástico. Então, eles têm que terminar essa apenas 9 casinhas. A grande cacica aqui, ela está fazendo um desabafo, meus amigos, pelo fato de muitas pessoas quererem tirar vantagem em cima da luta do pueblo charrua. Pelo que por mais de 160 anos, estou falando aqui num portunhol, para você, amigo da Argentina, do Uruguai, para todos os amigos do nosso Brasil, e também da América do Sul, que somos todos irmãos. Muitos acabam pegando carona na luta dessa grande mulher, na luta do povo dela e tirando vantagens disso. Então, é um desabafo de coração que ela está fazendo aqui. Teve uma parte que a senhora contou também, Cacica, para mim, eu fiquei bastante emocionado, foi o trabalho que vocês passaram. Qual o morro que a senhora morou lá em Porto Alegre? Pois é muito importante, irmão Marcelo, essa pergunta, porque eu como nós não sabia, existe fora o céu, fora o sol, fora a lua, nós se atrapalhamos em outros sentidos. Nós fomos atravessar a rua e não era para atravessar esperando o sinareiro abrir, e nós não sabia, não olhamos para cima, não sabia que existia o sinarela. E aí quando nós tínhamos que atravessar Somiata Mecai, e nós não fizemos Somiata Cai não. Nós fomos um atrás do outro na rua, e aí veio um carro na ponte da 0 hora em Porto Alegre e jogou a minha mãe muito alto. Aí. E ela sofreu 20 anos no cama, parou e caiu, usou um pouquinho cadeira de roda, depois não teve condições, porque patiota me caí, não teve como ficar numa cadeira assim de roda, sentada, não teve, porque patiota lá, então ficava só deitada, durou 20 anos no cama. Então, nós temos luta, nós viemos, temos aldeia, temos reconhecimento,
porque nós lutamos. E uma coisa tem que ficar bem esclarecida, irmão Marcelo, que o meu irmão perdeu as pernas no acidente também, na luta pelo direito nosso, Sim. pela terra, que é esse documento de Santo Anjo que estamos. Então, eu peço que os brancos, ou seja, da outra etnia, respeita meu povo charrua, que eu respeito a tua etnia. E tem uns gaúcho que está mostrando a boradeira pela televisão e vem dizer que é charrua e vem desconhecer nós. Nós não precisamos de branco que venha... Não todos, porque tem muitos irmãos brancos que é ser humano, são espiritualistas, são gente boa, mas tem outros que são tipo animais, cachorro, perro de Mérculo mesmo, né? Então eles dizem assim, não existe charrua aqui no Rio Grande do Sul, eles querem se dominar a charrua, achando que vai me derrubar, eu e meu povo, é o contrário, mais fortalecemos, porque daí vamos se mover com os pauzinhos para não... Mas claro, cacique. Ninguém vai me derrubar, porque eu quero ver, irmã Marcela, se tem índio, ou que seja, assim, brancos, que tivesse aquela espiritualidade de eu invadir o Parque do Finado Chávez da Venezuela, foi o mais difícil, e do outro governo foi difícil, mas tanto um como o outro me atenderam bem. O finado Chávez da Venezuela me deu um beijo na testa que eu gostaria de nunca ter lavado aquele beijinho dele. Um beicinho assim, ó. Mas que coisa bem linda, né? fofinho. E do outro governo também, muito querido, me deu um beijo na mão. E a senhora fala, é uma palavra que não é invasão, cacica. É uma forma de mostrar que você estava ali. E que queria o reconhecimento. Exatamente. Sabe? Porque a gente fala no tempo antigo, no tempo da formação do Rio Grande, que o homem branco, nós, descendentes de europeus, também viemos para cá, invadimos, corremos atrás de indígenas, nossos ancestrais. Como você tem muitas histórias que são contadas aqui na minha região, de indígenas da etnia Guarani, que foram caçadas a cachorro, caçadas a laço no mato, presas, mantidas em cativeiro, e hoje o sangue da etnia se mantém nas nossas veias. Então a senhora não fala em uma coisa, a senhora acha que invasão é feio? Não é feio, é uma luta, porque Sim. poucos contatos de indígenas que eu tive que tem assim a força espiritual do grupo Charrua. Por isso que eu me sinto muito honrado em receber você sempre aqui. E eu tenho uma coisa assim, Marcelo, para largar no ar também. Nós moramos quase 40 anos no Morro da Cruz. Era um deserto, não existia luz, não existia água. Conseguimos uma mangueirinha com água com uma vizinha. Ela queria dar um irmão dela para me namorar, só que eu não quis, né? Não sou obrigada, né? E aí ela ficou brava, tirou a água, tirou a água de nós, tirou a mangueira, e nós ia para a bica igual, pegar a água. Então eu vinha quase de tarde, irmão Marcelo, imagina, lavar a roupa de 6 pessoas, pegar e dar banho nas crianças na bica e depois vir. Então chegou uma época que essas pessoas lá do Morro da Cruz, os irmãos brancos, começaram a me cobrar. Disse, vocês são charrua, o que querem aqui na nossa terra, que é o Morro da Cruz, que tinha assim, ó, Tuca para trás de mim, Morro da Cruz, onde eu estava, e para cá era Vila Coreia. 3 vilas, quando incendiava os tiros, nós somos um dos sobreviventes. E uma coisa, cacica, assim, ó, falando de coração e sinceridade. Sim. Por que a senhora vê que os brancos têm tanto medo de indígena? A senhora tem alguma coisa a falar sobre isso?
Porque agora mesmo me contasse uma história vindo para cá Sim. sobre sobre como é que é a ignorância do pueblo. Ignorância é o que eu falo no sentido de ignorar. Ignorar. Sim. A pessoa mal educada não pode é bem diferente. Tu ignora a realidade. Tu acha que existe um tipo de índio só. O índio para o brasileiro é o seguinte, para o português. Tá pelado lá no meio da mata da floresta atlântica e para cá para nós é só o Guarani que existe. Não desmerecendo essa grande cultura também Guarani. Jamais desmerecendo. Porque Sim, nós defendemos sim. os povos originários. Mas querendo saber, Cacica, uma coisa que às vezes a senhora falou, como eu ia citar, o cara, como nós temos aqui uma tribo Guarani, já Sim. olhou para vocês e disse para descer na tribo, né? Sem saber que existem várias etnias de grupos Sim. indígenas diferentes. Eles classificam de Sim. uma forma só. E na sua opinião, por que os brancos têm medo de vocês? Me diga uma coisa. Eu vou responder assim, ó, da minha forma, tá? Irmã Pode Marcela? responder à vontade. Uma, porque eles são vazor dessa terra. A outra, tem muitos irmãos brancos que nos apoiam. E tem muitos irmãos brancos que eles botam os parentes caigangue, os parentes guarani, como charrua, como se fosse todo mundo charrua, ou todo mundo caigangue, ou todo mundo guarani. Isso tem que ficar bem, bem claro, porque é muito sério isso. E aí te dão as coisas só para uma etnia e não querem dar para outra, porque eu já dei para ti. É isso que acontece. Não, já dei as coisas para ti. Como assim deu para nós não chegou? Então a gente está procurando pegar parceiro confirmado para dar ajuda para o meu povo charrua. O que é de uma etnia, caigangue é uma coisa, tem que ficar bem esclarecido. Eu não posso passar pelos parentes caigangue, eu não posso passar pelos parentes guarani, e nem os caigangue passar, dizer que é caigangue charrua, o guarani charrua, não pode. Cada etnia com a sua cultura, isso é bonito, vamos se respeitar, que é respeitar. E também eu vou falar de um senhor muito mal educado, que é um gaúcho, que ele está vendendo bolhadeira, fazendo comentário por televisão. Tempo que ele está fazendo comentário e dizendo que é charrua, ele é branco, e nem a cueca ele sabe de onde veio, porque a bombacha que o gaúcho usa e regaça as pernas nas câmeras. Opa, coisa gaúcha. A galinha se assustou. Até a galinha confirma. Ele vai para a televisão, regaça as pernas e só farta cuspir para cima, cuidado para não cair no seu rosto. E ele diz, aqui é gaúcho, é charrua, mas ele não sabe nem de onde saiu a cueca. Tem muitos gaúchos que são gaúchos fim de semana, tem outros gaúchos que diz que é gaúcho, que deveria de estar apoiando o meu povo charrua, está usando a bolhadeira, é do nosso antepassado charrua, né? É que deveria de estar nos apoiando o meu povo charrua e não está. Então ele está se exibindo com uma cultura que não é dele, se exibindo com o cavalo, que é do meus antepassados, por isso que a gente tem aquelas fotos, irmã Marcelo, que assim, que do meu antepassado está deitado. É uma história bem bonita que a gente tem, todo mundo sabe. Então eu quero falar para esse gaúcho branco que tenha mais respeito, ele e a mulher, de quando abre a boca dizer, eu liguei para ele e ele disse que ia falar comigo, até hoje não falou, está se escondendo por quê, meu irmão? Tu és ser humano, eu sou ser humana, tu diz que é gaúcho, a bombacha vem da onde? Do país Turquia, Turcana. A camisa é da onde? Judeus. O chapéu vem da onde que tu usa, gaúcho branco? Nada contra aqueles gaúchos que são ser humano. Eu estou falando dos da bolhadeira, Então, vem da onde?
Vocês sabem de onde? Então, vem dos espanhóis. Que o cavalo é um ser sagrado para vocês, né? E eu gostaria que a Exatamente. senhora reproduzisse aquilo que a senhora me falou de tarde sobre o cavalo. A senhora É pode me muito falar? importante nós falar, deixar bem claro no ar, o cavalo é muito sagrado para nós charrua, né? Porque para ele não trabalhar, não se levantar, só se ele tiver todo quebrado ou muito velhinho. Mas o cavalo, para nós charrua, é muito sagrado porque já vem do nosso antepassado charrua, né? Então, o cavalo, por mais doente ou com o pé quebrado, ele tenta se levantar. Ele se rasteja, se demonstrando que é forte, né? Então, e quando ele falece, a gente aproveita o couro, o osso, mas no caso o corvo é um patiné, né? O corvo é patiné, né? De suata de me cai para tupá também. O corvo, ele é abençoado para nós charrua. Nós não comemos a carne dele, mas o que a gente pode aproveitar é a pena, o osso do corvo, mas a gente não come o corvo porque ele é muito sagrado e a gente faz a dança do corvo e é muito sagrado para nós. É importante ficar registrado porque o corvo é faxineiro. Quando morre um ser humano na mata, ou seja, onde for, lá ele está com a glória. Dizer, morreu, se rala. Tipo assim, desculpa a brincadeira. Lá está ele fazendo a faxina. Se morre um corvo também, lá está ele, o vivo corvo, fazendo a faxina. Morre um cavalo, uma vaca, irmã Marcelo. Quem é que está lá primeiro? Ele é É o corvo. o faxineiro O faxineiro da natureza. sagato. É o Sim. faxineiro sagato. Da natureza, como tu falou. E nós somos o charrua, originário do Rio Grande do Sul, que já viemos fugido do Uruguai, da matança, que não fugimos como um covarde. Fugimos para estar hoje em dia vivo e contar a nossa história. Cacica, eu quero lhe deixar um presente aqui. Opa, mas Lhe agradecer mais uma vez, antes de mais nada, lhe agradecer. Esse aqui é um relho feito por mim, que tem coisas Que dos lindo. ancestrais de vocês. E esse relho é para a senhora botar mais respeito, que a senhora já bota na palavra, Sim. mas na ação. E eu Sim. gostaria que a senhora encerrasse o nosso vídeo aqui com uma frase charrua, deixando para as gerações futuras um idioma que foi tido como morto, mas aqui está vivo e está sendo registrado eternamente para os Exatamente. adiantes. E o que eu vou falar, meu povo charrua é os que tá na nossa aldeia. Meu povo charrua é o que está cuidando da aldeia, o que trabalha, o que planta, o que fazemos fora, como poucos dias fizemos fora dentro da aldeia, é reunião quase todo dia dentro da aldeia e fora. Esse é meu povo charrua. Não as pessoas que não têm sentido vêm se Mas papagaiar. use esse relho aí que dê tudo certo. Respeita meu povo charrua. Aqui é Brasil e aqui está o rei o povo branco, ó. Aqueles que não respeitam meu povo charrua, tá aqui o rei, ó. Ó. Até a galinha Se confirma. assustou. E uma frase bem gaúcha do idioma antigo. Cacho, guata, cunata, pata, pato, para, mequei. O branco tem muito irmão branco de respeito. Esse aí não liga, que é o nosso telefone. Respeita o povo charrua para ser respeitado, e aqui é Brasil. Muito obrigado, meus amigos. Com a galinha ali incomodando um pouco,
Muito obrigado, grande Cacica Coabê. É isso aí. E temos Qualquer coisa também. orgulho de sempre mostrar aqui no nosso canal, meus amigos, o desabafo de um dos povos originários do nosso Rio Grande e que formaram o nosso Rio Grande. É, com Deus também, cara. Um baita abraço a vocês.